Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma e abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Meditação do Livro do Céu, volume 25, trecho 24, do dia 10 de fevereiro de 1929. Quem vive no querer divino lhe empresta seu nada, e o Fiat se serve desse nada como espaço para exercitar sua criação. Luísa escreve: estava fazendo meu giro na criação para seguir todos os atos que o Fiat Divino fez e está continuando nela. E não só isso, mas minha pobre mente ia buscando tudo que o querer divino tinha feito em Adão e em todas as gerações, antes e depois da redenção. Então a Luísa, ela fazia esses giros mesmo, esses giros em torno de tudo que foi criado, porque a Luísa, ela era uma cabeça de missão, digamos assim, ela era a primeira filha da Divina Vontade sendo formada para deixar esses escritos e formar hoje, né, mais pessoas vivendo na Divina Vontade, à medida que vão lendo esses escritos, recebendo luzes de conhecimento sobre o reino da Divina Vontade, fazendo atos, né, eles também estão fazendo, né, o giro, né, o giro ele acontece nos nossos atos, no momento em que nós estamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus, que foi já estabelecida, né, no ato da criação, no ato único da criação. Então, a nossa forma de girar hoje em dia, né, é muito diferente da forma como a Luísa fazia. Ela fez para que ninguém mais precisasse fazer, né? Ela já deixou tudo, né? Todo o selo do amor já em cada coisa, né? Que ela, por onde a divina vontade levava a alma dela a ter contato, né? Não só na criação, mas na redenção, na santificação, em tudo, né? Ela conheceu tudo que Deus criou para colocar ali o seu fiat, o seu te amo, né? O seu agradecimento por todos. Ela diz ainda: parecia-me que todos os atos feitos pela divina vontade, tanto na criação como nas criaturas, eram mais que sóis aos quais devia seguir, abraçar e fazê-los meus. E se bem o fazia, meu pobre coração não podia fazer menos de sentir as torturas da privação de meu sumo bem Jesus. E ele, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, coragem, em que vive minha divina vontade e segue seus atos, o meu fiat continua sua criação. E em cada ato de meu fiat que a criatura segue, ele se põe em atitude de formar suas criações. E meu fiat divino só está contente quando vê na alma que vive nele, alinhados e ordenados, todos os seus atos, como uma nova criação, e, portanto, um novo céu, um novo sol, um mar mais belo, uma floração mais surpreendente.
Então, hoje eu compreendo que ao viver na divina vontade e fazer os meus atos, eu continuo o fiat da criação, e em cada ato do meu fiat, né, que eu faço a vontade de Deus e não a minha. Então, na criação, tudo foi criado na mais perfeita ordem, cada um no seu posto. E quando eu vivo na divina vontade e eu faço os atos na divina vontade, então o fiat continua, a sua criação continua como no ato da criação, a criar céus, terras, sóis, e em cada ato do fiat divino que eu sigo, que eu faço, né, que eu ponho em atitude de, de fazer um ato na divina vontade, eu deixo Jesus feliz, porque o fiat divino só está contente quando ele vê uma alma que vive nele, alinhado e ordenado, né, todos os atos como uma nova criação e, portanto, um novo céu, um novo sol, um mar mais belo, uma floração mais surpreendente. Então, na criação não foi formado um céu, um sol. Quando a alma vive na divina vontade, ela põe a atitude de formar novas criaturas, né? É como a vida sendo gerada, né? É como a criação sendo gerada, mas não só um sol como foi criado no Fiat, né, da criação, mas vários sóis. Cada ato produz vários sóis, várias várias estrelas, várias, né, criações, né? Tudo isso é forma de se falar, né, espiritualmente, mas produz efeitos, né, produz frutos que toda a humanidade vai receber, não só apenas quem vive na divina vontade, mas todos, né, não só os que vivem hoje, mas os que já viveram no passado, os que viverão no futuro, as almas do purgatório, né, todos recebem os efeitos, os frutos destes atos da divina vontade, que é como uma nova criação, como novos céus sendo formados, né, um mais bonito que o outro. E Jesus fala, e depois, como o ato de criar o homem foi o mais belo, mais terno, feito em uma fogueira de amor, o mais intenso de repetir sobre a criatura que vive em meu querer os atos que fizemos no ato de criar o homem, e ó, como se põe em festa meu fiat ao repetir seus atos, porque somente em quem vive nele pode ter o seu ato de sempre criar coisas novas, né? Criar coisas que fez e coisas novas, porque a alma lhe empresta o seu nada, e o meu querer se serve dela como espaço para criar o que quer, quase como se serviu do vazio do universo para estender o céu, para criar o sol, pôr limites ao mar, para dar lugar à forma, a formar suas, para dar lugar à terra a formar as suas belas flores. Então, no ato único, né, quando Deus criou o homem, ele, ele criou o ato de criar o homem foi o mais belo, o mais terno, né? Foi perfeito porque foi feito em uma fogueira de amor. Era, era o amor da Trindade que estava se excedendo, né? Era tamanho amor entre eles que estava transbordando deles. E neste ato de transbordamento do amor é que foi pensado em criar o homem. E, e ele quer continuar, né? Ele quer repetir sobre a criatura que vive na divina vontade esses atos de amor, né, que foram feitos no ato de criar o homem. Então, quando, né, ele diz assim, como se põe em festa o Fiat ao repetir os seus atos, né, esses atos de amor
sobre a criatura, porque somente em quem vive nele pode ter o seu ato de sempre criar coisas novas, porque a alma lhe empresta o seu nada, e o meu querer se serve dela como espaço para criar o que quer, né? Como ele diz aqui, quase que como o vazio de onde ele criou o universo, onde ele criou o céu, o sol, né? Onde ele criou as estrelas. Então esse vazio que ele quer, né? Nessa alma que vive na divina vontade, totalmente vazia de si, dos seus pensamentos, das suas vontades, para que ele possa vir colocar a vontade dele, que é perfeita, que é ao bem, né? Que ele quer fazer, é o amor dele, né? Que ele quer colocar no nosso coração. E quando nós estamos repletos de amor, desse amor que vem dele, nós só podemos fazer atos que também envolvam amor. Então, nós vamos também transbordar esse amor. Nós vamos ficar vazios de nós mesmos, das nossas paixões, das nossas misérias, dos nossos vícios, de tudo aquilo que impede dele reinar no nosso coração e nos encher do amor dele até transbordar, né? O vazio é para que ele encha dele, do amor dele, para que nós possamos amar as outras almas do modo como ele nos ama. Nós vamos amar as outras almas e desejar que todas sejam salvas, né? Viver para reparar, viver para levar o amor de Deus às criaturas, para que forme o reino no coração dessas outras criaturas também, e o reino do céu seja feito assim na terra como é feito no céu, né? O cumprimento do Pai Nosso. Jesus continua: é esta a causa pela qual você gira nos atos do meu Fiat e em sua mente passam como tantas ondas de luz, nas quais você segue e sente impressa em você como tantas cenas. A criação do homem em seu ato de ser criado, a rainha do céu em ato de ser concebida, o verbo que desce e tantos outros atos feitos por meu querer e a potência do meu Fiat Criador que quer sempre fazer, sempre dar, sem jamais cessar. Então, esses giros no ato que a Luísa fez, né, nós fazemos agora de uma forma diferente, né? Nós giramos nos atos que nós estamos fazendo. E quando acontece alguma situação que nos lembra, por exemplo, como Nossa Senhora ela agia, né? Ela tinha uma conexão com Jesus, né? Ela conseguia sentir o que Jesus sente, ela sentia, né? Quando eles estavam na terra os dois, ela silenciava, ela sabia quando falar, ela sabia quando silenciar, ela sabia todas as atitudes que ela tinha que fazer, porque ela era a rainha da divina vontade, ela vivia plenamente a divina vontade. Então, quando acontece determinados atos assim, que nós nos lembramos, né, de como Nossa Senhora agiu e fazer da mesma forma, né, com relação à criação de Jesus, né, com relação à Sagrada Família, o ambiente que era, né, dentro do lar da Sagrada Família, né, era muita adoração, era muito amor, era muito respeito, ela tinha obediência, né, à autoridade de José, que representava o esposo dela, né, ao mesmo tempo que ela tinha respeito, veneração por Jesus, né, ela também era mãe, ela também ensinava a ele, né, quando ele era criança, ensinava tudo que para poder, né, ter uma vida normal de uma família, né, não podia Jesus revelar que Jesus era Deus ainda, ela tinha que ter aquela que nós chamamos de dissimulação, né? Ela tinha que dissimular para que ninguém percebesse assim a nossa vida na divina vontade dentro da nossa casa. As pessoas que convivem conosco dentro de casa não sabem como é a nossa vida, né? Só no grupo que as pessoas sabem como nós pensamos, né? O que nós falamos, o que nós enxergamos, né? Que é Jesus que faz tudo através de nós, né? Só nós sabemos e nós temos que dissimular, né?
em minha família. Então, é um ato da Rainha do Céu, né? E todos os atos, né, de Jesus, né? Quando Jesus ele é desconsiderado, muitas vezes na nossa família nós somos desconsiderados, né? Ou no nosso trabalho, nós falamos e as pessoas não dão atenção, não nos ouvem. Filho, né, por exemplo, que não obedece, muitas vezes não respeita, né? A vida de Jesus, ele vivia juntamente com os apóstolos, com os discípulos, né? Colocando tudo isso em prática, tudo isso que nós vivemos hoje no nosso dia a dia, Jesus vivia, reparava, e reparava por todos esses atos, né? Então, é o giro que nós fazemos. E aí Jesus ele fala, por isso, se atenta, que se trata de muito. Nada menos deve estar em ato de receber sobre ti o ato contínuo do meu querer criador. Ele não sentirá ter cumprido o seu trabalho em você, se não vir todos os seus atos encerrados em sua alma, como testemunho e triunfo de seu reinar em você. Ele nos pede atenção, né? Ele pede para que eu, né, fique atenta, como eu descrevi no início da meditação lá, que ele quer a atenção para ele, né, a atenção que Nossa Senhora tinha, eu descrevi agora há pouco, que ela era totalmente conectada com ele, assim que ele quer, ele não quer nada menos, né, que estarmos em ato de receber sobre nós esse ato contínuo, né, que é o ato único do querer do nosso Criador. Quando ele nos criou ali com amor, com o excesso do amor dele para nós amarmos também. Então ele quer que nós sejamos atentos e estar para poder receber, né, sobre nós esse amor, para poder transbordar. Ele não sentirá ter cumprido o trabalho em você se não vir todos os seus atos encerrados em sua alma como testemunho e triunfo de seu reinar em você. Então, a alma que vive na divina vontade, ela tem todos os atos encerrados na alma, assim como Jesus ele tinha, né? Ele encerrou dentro dele todos os atos das criaturas. E a criatura que vive na divina vontade vai cumprir esse trabalho, né, de encerrar na alma esses atos também, né, e fazer o reino da divina vontade, né, acontecer dentro do nosso coração. Ele diz, por isso, toda a sua atenção é olhar se todos os atos têm vida em você, né, se eu estou consciente de que os atos que eu estou fazendo são atos na divina vontade, né? Reconhecer esses atos, amar esses atos. Mas sabe como vêm criados esses atos em você? Você, ao chamá-los, ao reconhecê-los e amá-los, e o meu querer, ao pronunciar seu fiat sobre o seu chamado e sobre o seu amor, forma a vida de seus atos em você. Então, como que eu chamo os atos, né? Eu peço para Jesus vir fazer junto comigo, né? Vem Jesus na divina vontade fazer junto comigo esse ato. Vem Jesus me ajudar. Vem Jesus me iluminar, né? Então eu chamo e eu reconheço que esses atos que eu vou realizar, que é Ele realizando através de mim, na verdade, né? É esse o reconhecimento. Eu vou amar também esses atos, porque eu sei que são atos de Jesus me usando para realizar esses atos. Eu reconheço e amo. E o querer divino pronuncia o seu fiat, né? Fala fiat, seja feita a sua vontade, né? Ele produz o fiat sobre o amor, né, que eu tenho ao reconhecer e ao chamar ele para fazer esse ato. E aí é formada a vida desse ato em mim, né? Quando eu amo, quando eu reconheço, quando eu chamo. E é tanta continuidade do trabalho da divina vontade em mim que não se detém nem sequer
ao ver torturada pela dor de minha privação, porque há momentos em que nós nos sentimos privados, assim, como se Jesus, ele não dá sinais, assim, de que eu estou, assim, plenamente vivendo na divina vontade, ou que o ato, ele foi totalmente feito na divina vontade. Então, a gente sente uma privação de Jesus, né? E a gente se tortura por isso, porque a gente fica pensando, se a gente decorda para o nosso pensamento, a gente fica pensando que a gente saiu da divina vontade. E isso é uma tortura, mas que nós devemos saber que isso é uma purificação, isso faz parte, né, desse nosso querer, né, desse nosso desejar, desse nosso sofrer para que a vontade divina reine, né, para que a vontade humana seja presa, né? Ela não vai ser eliminada nunca, mas ela vai ser presa, amarrada, amordaçada, para que ela não falhe, não se manifeste. E aí Jesus diz que porque ele tem muito o que fazer, né? Ele tem muito que trabalhar no nosso coração, na nossa mente, na nossa vontade para poder fazer esse reino acontecer, né? Dentro de cada um de nós, para depois acontecer sobre, né, todos na terra. E aí Jesus fala: por isso segue adiante, e eu o deixo fazer, porque você e eu em tudo devemos ceder a primazia a nosso querer pelo justo triunfo de sua causa para dar-lhe campo de formar seu reino. Então, Jesus diz para nós reconhecermos, amarmos, né, e chamar Jesus para fazer os nossos atos e seguir adiante, né, sem ficar pensando em nada. E, e aí Jesus deixa fazer, né, deixa o ato ser feito, ele permite, né, que o ato seja feito, porque nós, né, não só nós, mas ele também, ele deve ceder primazia ao nosso querer, quer dizer, ele deve fazer com que o querer dele seja a primeira coisa, né? Para que pelo justo triunfo da sua causa, qual é a causa? A causa é que a criatura volte à ordem pela qual foi criada, né? Ela foi criada para viver essa vida divina, esse querer divino e formar o seu reino. Então, para o justo triunfo dessa causa, nós devemos, né, dar primazia, né, dar a preferência ao querer divino, porque essa é a vontade de Deus, né? Isso é o que Ele quer para todas as criaturas. Amém, Fiat.